Nessa aula aqui a gente vai estar aprendendo um pouco sobre os sensores e atuadores, como funciona na verdade aí o sistema de gerenciamento do funcionamento do motor aí. Vamos entender como que cada componente, o que que cada componente faz aí, que informação que cada componente dá, para que a hora que o mecânico fale contigo aí não dê a impressão que está falando em inglês. Então vamos partir para os sensores aí. Tudo começa aqui, ó, no sensor do virabrequim. Esse sensor aqui, qual é a função dele? É o sensor de rotação, a gente chama. A função dele é avisar todo o restante do sistema que o motor está funcionando. Ele é situado, na maioria das vezes, entre o motor e a caixa de velocidade, mais específico, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui, mais específico. No volante do motor, deixa eu pegar o volante à parte aqui, ó. Ele indica a centralina que o motor está funcionando a partir dos movimentos feitos por esse volante ou pela polia da frente do motor. Ele é situado ou aqui atrás no volante ou aqui atrás nessa polia, ambos fazendo a leitura de que o motor deu a partida, que o motor deu o arranque. Esse é o chamado sensor de rotação. É essa peça aqui, ó. Essa peça específica aqui. Esse sensor de rotação avisa o restante aí que o motor deu arranque e vai precisar de combustível aí. O sinal dele é enviado para essa central, que envia o comando para os outros sensores. Essa aqui é a centralina que eles falam, central eletrônica, UCU, ECU aí, que significa unidade de comando eletrônico. E a partir daí ele manda o sinal para os outros sensores. Quando aquele sensor identifica que o motor funcionou, ele já manda sinal para os injetores, para que os injetores enviem a quantidade certa de combustível. No coletor de admissão, aqui é o coletor de admissão. Dentro do coletor de admissão aqui vai a ponta desse sensor aqui, que é o sensor MAF. Qual que é a função desse sensor MAF? O mecânico vai te falar que às vezes tem que trocar o sensor MAF. A função dele é medir a pressão que está dentro desse coletor e a temperatura do ar que está sendo admitido aqui, para que a partir daí ele consiga dosar a quantidade certa de combustível. Nessa outra, aqui é esse sensor aqui, sensor MAP. Aqui ele tem um filamentozinho que mede a temperatura do sensor e um diafragma, uma membrana que mede a pressão que está dentro desse coletor aqui. O nome dele é sensor MAF. Temos também um outro sensor que faz parte desse sistema de admissão do ar aqui, ó. É o medidor de massa de ar. É esse componente aqui. Ele é localizado aqui. Deixa eu virar aqui. Esse aqui é que esse protótipo aqui ele foi feito não com a caixa de ar com filtro de ar. Foi colocado um filtro de ar esportivo aqui por causa do turbo. Mas o medidor de massa de ar é colocado mesmo na saída do filtro de ar, como está aqui. Esse aqui é o filtro de ar e na saída. Ele está medindo aqui a quantidade de ar que está entrando. Esse mede a quantidade de ar que entra. O ar passa pela tubulação, entra pela borboleta, pelo corpo de borboleta, e aqui dentro é criada uma pressão e medida a temperatura, para que então seja mandada a quantidade que precisa de combustível. Também o sinal do sensor do virabrequim, esse que é situado ali na frente do motor ou atrás medindo que foi dado o arranque, também é responsável pela faísca do motor. A faísca só é enviada depois que é identificado esse sinal. Depois de identificado o sinal na central, ele libera a faísca e a injeção de combustível. E faz a medição de quando o primeiro cilindro está em cima, quando o terceiro está em cima. Ele fica medindo aí a posição dos pistão e a hora exata aí de estar mandando o combustível. Tanto o combustível quanto a faísca. Vamos para um outro sensor aqui. Em conjunto com o sensor de rotação embaixo, vai esse sensor aqui do comando de válvula. Ele vai situado aqui. Deixa eu virar aqui. Essa árvore de câmbios aqui está rodando em sincronismo com o virabrequim, aqui embaixo. Está rodando sincronizado com a subida e descida dos pistão. Então, em conjunto com o sensor de rotações, trabalha esse sensor da árvore de câmbios. Deixa eu mostrar para vocês o que é a árvore de câmbios aqui. Essa é a árvore de câmbios. Aquele sensor faz a leitura da hora que está levantando e abaixando as válvulas aqui. E qual que é a função dele? É facilitar e medir com mais precisão aí a subida, a abertura e fechamento das válvulas e facilitar aí a primeira partida. Tanto que quando esse sensor dá problema aí, a primeira coisa que acontece é que o carro começa a ficar a partida longa aí. O próximo componente que a gente vai ver aqui é o sensor de posição de borboleta. É essa pecinha aqui, vai situada aqui no corpo de borboleta. Esse é o corpo de borboleta. E esse é o sensor aqui que mede a abertura e fechamento da borboleta
para que ele admita o ar. O que que faz essa borboleta abrir e fechar? Quando ele é mais antigo um pouco, ele tem cabo, é movido por cabo. Você pisa no acelerador, o acelerador faz a abertura dessa borboleta aqui dentro para que consiga admitir o ar e esse sensor faz a medição. Nesse caso aqui, a abertura não é feita por cabo. No pedal, ao invés de cabo, tem só uma mola e como se fosse um chip. É esse sensorzinho aqui. Aqui dentro tem os filamentos que, de acordo com o que você acelera, ele consegue reproduzir lá na borboleta, lá no coletor de admissão, onde vai o corpo de borboleta, a quantidade que você está acelerando. É esse o pedal aqui. Vamos aproximar aqui. Esse aqui é o pedal. Dentro dele aqui tem essa plaquinha eletrônica que consegue fazer a medição do quanto você está acelerando, eliminando assim o cabo de acelerador. Acaba sendo aí um acelerador eletrônico. Temos aqui a tão falada sonda lambda. E quando o injetor está ruim, acende a luz do motor aí, a luz de injeção. Ele vai falar para você, a primeira coisa aí é que você tem que trocar a sonda lambda. Na verdade, a sonda lambda, o aparelho identifica o problema nela, não porque ela está com defeito, mas porque veio um excesso de combustível, entrou no catalisador, encharcou o catalisador e a sonda lambda sofreu a consequência disso aí. Então, se o injetor estiver ruim, ele também acusa a sonda lambda. Ele vem logo na saída do escapamento aqui. Esse aqui é a saída de escape, desce para cá. Tem uns carros que a sonda lambda vai aqui, tem outros que vai mais para trás, tem outros que tem duas, uma em cima do coletor aqui de escape e outra logo embaixo. Varia. Às vezes tem a de cima e tem a de baixo, às vezes tem só a de cima, mas a função dela é o seguinte, é medir a quantidade de gases que está sendo expelida aí que está saindo pelo escape, se é preciso ou não diminuir ou aumentar o combustível para não estar poluindo o meio ambiente. Então a função da sonda lambda é basicamente isso aí. É avisar a centralina, a central eletrônica aqui, que seu carro está jogando combustível a mais ou de menos. E tanto se jogar mais ou menos, ele vai estar entrando aqui no catalisador, gerando uma contrapressão e a sonda consegue identificar se está poluindo ou não o meio ambiente. Na verdade, isso é para controle de consumo e controle de poluente. Vamos para o próximo item aqui. O sensor de detonação. Esse sensor aqui é parafusado na lateral do motor. Vamos abrir a lateral aqui. Olha lá ele ali. Ou ele é parafusado na lateral do bloco. E qual que é a função dele? É como se fosse o ouvido do motor aí, como se ele estivesse ouvindo, que estivesse funcionando. Algum desses motores que deu deficiência na combustão, na queima, ele consegue identificar, avisa a centralina, que logo já emite um sinal ali para o condutor naquela luzinha laranja da injeção eletrônica. A função dele aqui é trabalhar ouvindo se o motor está trabalhando certinho ou não. Esse é o sensor de detonação. Vamos para o próximo componente aqui. Atuador de marcha lenta. Esse bujãozinho aqui, ó, ele vai situado logo aqui no corpo de borboleta. Dá muito problema isso aqui, viu? Porque pela falta de manutenção, aqui, ó, aqui vai o coletor de ar. Esse é o coletor de ar, esse é o corpo de borboleta. E esse aqui é o atuador de marcha lenta, no qual a única função dele aí é estar controlando o motor quando você não está acelerando, nem para que ele se desligue, nem para que fique acelerado demais. É esse bujãozinho aqui, ó. E essa ponta aqui fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. E começa com o acúmulo de carvão aqui, e ele começa a emperrar e já não ir e voltar. Aí é onde ele começa ou ficar acelerado, ou quando você para nas esquinas, ele começa a se desligar. Então é esse sensor aqui, quando o seu carro que já tem um gerenciamento eletrônico e começa a se desligar, é feita a substituição desse sensor aqui. Aí temos esse outro sensor ali, que é o sensor de temperatura. Ele é situado aqui atrás do cabeçote. Em alguns carros, uns mais antigos, ele avisa lá dentro se a temperatura está baixa, está alta, avisa o relógio lá. Na verdade, ele interage com o condutor. Só que ele tem duas funções. Alguns deles têm a função de, além de avisar lá dentro o condutor, informar também a central eletrônica a temperatura que está o motor, para que também seja corrigida a quantidade de combustível que é injetada. Tanto é que se esse sensor aí chegar a dar problema, e no caso aí ele faz as duas funções, o seu carro não pega. A primeira partida ele começa a cheirar gasolina, o carro, a central identifica que ele está frio pra caramba, porque quando o sensor pifa aí, avaria,
ele manda informação errada para a centralina e começa a despejar combustível além do que vem a se queimar e o seu carro não pega. Então, caso você dê partida e o carro não pegue, tem um cheiro muito forte de combustível, na maioria dos casos é esse sensor aqui que se avaria. E ele avariando, já manda logo a informação para os injetores que está frio e que tem que mandar combustível à vontade aí. Aí é onde seu carro não funciona. E o problema não é os injetores. E o problema acaba não sendo os injetores, sendo apenas o sensor de temperatura. O injetor está só obedecendo o que a central está mandando. Temos aqui também os atuadores, que são a bomba alimentadora. Essa aqui vai situada aqui, ó. Aqui no tanque de combustível vai esse copo aqui, ó. Nesse copo aqui vai a bomba de combustível. Ele vai no depósito. Exceto no Monza, em alguns Chevrolet, ele vai fora do tanque, mas a maioria dos casos ele vai mesmo dentro do depósito. E é o responsável por abastecer o sistema aqui, ó. Você ligou a chave, a bomba liga, enche o sistema aqui e já mantém na pressão que precisa. Os problemas que ela dá aqui. Quando não é trocado o filtro de combustível, que é esse aqui, vamos dar uma olhada melhor nesse filtro de combustível aqui. Quando esse filtro não é trocado dentro do período que tem que ser trocado aí, ele acaba enchendo de sujeira, dificultando a passagem do combustível e acaba estragando a bomba aqui. E aí força a bomba, ela queima antes da hora. É dois problemas aqui que estraga a bomba antes da hora aí, ó. Antes da quilometragem. Ela é feita para rodar aí mais ou menos 100 a 120 mil quilômetros. Se o filtro de combustível for trocado dentro do período e o combustível você manter sempre acima de 1/4, porque ela é um componente elétrico, trabalha como se fosse uma furadeira ali. Quando você gira a furadeira, ela tem umas bobininhas no fundo e aquilo aquece. E nesse caso aqui, o que esfria a bomba é o combustível. Se você anda só na reserva, sua bomba aí vai durar 60 mil, 50, vai morrer aí antes da hora. Então mantenha o combustível sempre acima de 1/4 e faça a substituição do filtro de combustível aí dentro do período especificado, que você vai ter uma bomba de combustível aí para mais ou menos aí 120 mil quilômetros. E os sensores e atuadores são basicamente esses aí. E vamos embora para a próxima aula.